Unidade temática, geometria, polígonos. Objetos do conhecimento, polígonos, conceituação, identificação e classificação. Objetivo de aprendizagem, identificar o conceito e os elementos dos polígonos regulares e classificar quanto ao número de lados e em convexo e não convexo. Classificar os triângulos quanto às medidas dos lados e dos ângulos internos. Construir triângulos, reconhecer a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer. Calcular a medida dos ângulos internos de triângulos isósceles. Classificar quadriláteros em retângulos, quadrados, losangos, paralelogramos e trapézios. Olá, galera! Tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais uma aula de matemática e hoje a gente vai falar um pouquinho mais da geometria, estudando os polígonos. Vamos ver o que são os polígonos? Polígonos são figuras geométricas planas e fechadas, formadas por segmentos de reta que não se cruzam, que representam seus lados. A palavra polígono advém do grego e constitui a união de dois termos, poli e gon, que significa muitos ângulos. Em suma, são caracterizados por possuírem lados, vértices, diagonais e ângulos internos e externos, e podem ser côncavos ou convexos. Elementos de um polígono: diagonal, ângulo interno, ângulo externo, vértice e lado. Observe a figura. Bom, então nós podemos observar que o polígono ele é uma figura plana, quer dizer, ele é composto por duas dimensões, né? Comprimento e largura. E ele é uma figura plana fechada, quer dizer, ele é formado por segmentos de retas que não se cruzam, mas que se encontram. Então, por exemplo, aqui, ó, isso é um segmento de reta, isso é um segmento de reta, isso é um segmento de reta, isso é um segmento de reta. Esses segmentos de retas, eles se fecham, por isso uma figura fechada, certo? A origem da palavra polígono quer dizer muitos ângulos, né? Então, um polígono, ele possui vários ângulos. E os elementos que compõem um polígono são os segmentos de reta que fecham para formar a figura plana, eles são os lados desse polígono, certo? O ponto de encontro desses segmentos a gente chama de vértice, ok? Quando a gente encontra esses segmentos de reta em um vértice, a gente tem ali formado ângulos. Então, eu tenho, ó, aqui um ângulo, aqui um ângulo, aqui um ângulo, aqui também. Esses são os ângulos internos. E se a gente fizer um prolongamento desses segmentos de reta, em qualquer direção que seja, a gente tem os ângulos externos, ok? Então, para achar o ângulo externo, a gente teria que fazer um prolongamento no segmento de reta que forma o lado do polígono, ok? E, por fim, mas não menos importante, a diagonal. As diagonais são os segmentos de retas que partem de um vértice a outro vértice não consecutivo, quer dizer, não consecutivo quer dizer que não está perto. Então, esse vértice é consecutivo desse. Esse vértice é consecutivo desse. Então, não tem como eu traçar uma diagonal desse vértice para esse aqui, porque aqui já está ao lado. Então, a diagonal ela é traçada de um vértice a outro vértice não consecutivo, certo? Esses são os elementos que formam um polígono, ok? Agora, nós vamos ver que existem dois tipos de polígono. Vamos ver quais são eles? Um polígono é considerado côncavo quando um segmento de reta traçado sobre ele consegue interceptá-lo em mais de dois pontos. Também é possível identificar que um polígono é côncavo quando o segmento de reta traçado não pertence somente à região limitada pelo polígono, ou seja, quando uma parte dele está fora dos limites do polígono. Para memorizar o nome deste polígono, lembrem que côncavo é sinônimo de concavidade, buraco, depressão. Assim, um polígono côncavo é aquele que possui um buraco. Observe a figura. Um polígono é considerado convexo quando um segmento de reta traçado sobre ele consegue interceptá-lo no máximo em dois pontos. Também é possível identificar que um polígono é convexo quando o segmento de reta traçado pertence somente à região limitada pelo polígono. Observe a figura de um polígono convexo. A partir de agora, voltaremos nossos estudos apenas para os polígonos convexos. Como a gente pode ver, um polígono ele vai ser chamado de polígono côncavo quando ele possuir uma concavidade, uma abertura, algo que vá para dentro do polígono, certo? De forma geral, a explicação nos disse que se a gente traçar um segmento de reta ligando dois lados do polígono, quaisquer dois lados, se esse segmento de reta
cortar o polígono em mais do que 2 pontos, então esse é um polígono côncavo. E esse segmento de reta, normalmente, ele pode ficar para fora do polígono. Por exemplo, olha só. Imagina que eu escolha esse lado aqui e esse lado aqui. E eu vou traçar um segmento de reta ligando esses 2 pontos que eu fiz. Ó, se eu ligar esses 2 pontos, eu tenho esse segmento de reta. E olha bem, esse segmento de reta, ele está encostando aqui, aqui, mas ele também está encostando nesse lado e nesse lado aqui, certo? Então, esse segmento de reta está cortando os lados desse polígono em 4 pontos diferentes. É mais do que 2, certo? E se vocês observarem, parte do segmento de reta fica para fora do polígono, certo? É claro que se eu tivesse traçado daqui para cá, ele ficaria só dentro. Mas existe essa possibilidade. Então, se existe essa possibilidade, e ele possui essa abertura, essa concavidade, esse buraco, então a gente diz que ele é um polígono côncavo. Um polígono convexo é quando ele não possui essas características, ele não possui uma abertura, e se eu traçar um segmento de reta ligando quaisquer 2 lados desse polígono, esse segmento de reta só vai encostar no máximo em 2 pontos, certo? E ele não vai ficar para fora. Então, por exemplo, quaisquer 2 lados que eu escolher aqui, ó, se eu ligar um segmento de reta, esse segmento de reta só encosta em 2 pontos e ele não fica para fora do polígono, ele não possui uma abertura ou uma concavidade, certo? Agora, de acordo com as características, nós vamos focar os nossos estudos sobre os polígonos convexos, certo? Vamos ver agora como que os polígonos convexos recebem seus nomes, tá bom? Os polígonos recebem seus nomes de acordo com o número de lados e ângulos que possuem. Número de lados: 3 é um triângulo, 4 um quadrilátero, 5 pentágono, 6 hexágono, 7 heptágono, 8 octógono, 9 eneágono, 10 decágono, 11 um decágono, 12 dodecágono, 15 pentadecágono, 20 o icoságono. De acordo com a tabelinha que eu mostrei para vocês, o polígono ele vai ser classificado de acordo com o seu número de lados ou o número de ângulos internos, que é o mesmo, certo? Então, alguns polígonos eles possuem uma nomenclatura específica, outros não. Os que possuem são os que eu coloquei na tabelinha para vocês, tá? Então, por exemplo, se um polígono possui 3 lados, ele possui também 3 ângulos internos. Para fazer a relação, a maioria deles, basta que a gente lembre, por exemplo, de campeonato de futebol ou de qualquer outra coisa. Se uma pessoa tem 3 títulos, ela é tricampeã, certo? Então, aqui a gente vai usar o prefixo tri para a gente escrever o nome. Então, se o polígono tem 3 lados e 3 ângulos, a gente vai dizer que ele é um triângulo. Se ele possui 4 lados e 4 ângulos internos, a gente vai dizer que ele é um quadrilátero. Se ele possui 5, ele é um pentágono. Se ele possui 6, um hexágono. Se ele possui 7, heptágono. 8, octógono. Se você lembrar do octógono lá do MMA, ele possui 8 cantos, 8 ladinhos, por isso octógono. 9, eneágono. 10, decágono. Aí tem que ter 11 lados, um decágono. 12 lados, dodecágono. 15 lados, pentadecágono. 20 lados, icoságono. Os outros não possuem nomenclatura específica, certo? Então, esses aqui são os mais comuns. Os que eu coloquei na tabelinha para vocês são os mais comumente encontrados em problemas, né, em situações. E esses polígonos, eles podem receber classificação também como regulares ou não. Vamos ver o que é um polígono regular? Polígono regular. Os polígonos são classificados pela medida de seus ângulos e lados. Um polígono é dito equilátero quando possui lados congruentes, ou seja, todos os lados iguais. E será dito equiângulo quando possui ângulos congruentes, isto é, todos os ângulos iguais. Caso um polígono seja equilátero e equiângulo, então ele será um polígono regular. Observe a figura. Bom, pessoal, um polígono regular, como nós acabamos de ver, é um polígono que é ao mesmo tempo equilátero e equiângulo. O que é isso? Bom, o prefixo da palavra equi quer dizer igual,
Látero vem de lado, ângulo de ângulo, certo? Então, se um polígono é equilátero, significa que ele possui todos os lados iguais, todos os lados com medidas iguais, todos os lados são congruentes. Então, por exemplo, quando a gente faz esses tracinhos aqui, ó, significa que esses 4 lados possuem a mesma medida, certo? Então, esse polígono ele é um polígono equilátero. Agora, quando ele possui todos os ângulos também congruentes, quer dizer, também com a mesma medida, a gente diz que ele é um polígono equiângulo. Então, nesse caso aqui, coloquei 4 ângulos iguais a 90 graus, mas é só um exemplo. Então, nesse polígono eu tenho todos os ângulos iguais e todos os lados iguais também. Quando isso acontece, a gente diz que esse polígono é um polígono regular. Então, qualquer polígono que possua todos os lados com a mesma medida e todos os ângulos internos também com a mesma medida, a gente vai dizer que ele é um polígono regular, ok? Se ele não possui essas características, ele só não vai ser um polígono regular. Sobre os polígonos regulares, são onde a gente consegue fazer as maiores, como eu posso dizer assim, inferências sobre eles, certo? Mas eles não são exclusivos. Agora, nós vamos começar a estudar alguns tipos específicos de polígono. Nós vamos começar com o triângulo, ok? Os triângulos são figuras geométricas que possuem 3 lados e 3 ângulos internos. São polígonos e, por isso, herdam as características e propriedades deles. Uma particularidade do triângulo é que ele não possui diagonais. Condição de existência de um triângulo. Em um triângulo, se a soma das medidas de 2 lados é sempre maior que a medida do terceiro lado, então eles podem formar um triângulo. Observe exemplo de triângulo e não triângulo possíveis. Nós vimos aí que um triângulo é um polígono, então ele herda todas as características de um polígono, quer dizer, ele possui vértices, ele possui lados, ele possui ângulos internos, ele possui ângulos externos, mas uma característica é que o triângulo não possui diagonais. Sabe por quê? Lembra que eu falei que diagonal, ela vai de um vértice a outro vértice que não é consecutivo, quer dizer, que não fica um do lado do outro. Aqui, todos os vértices são consecutivos, então eu não tenho para onde traçar. Então, o triângulo não possui diagonais, certo? 3 lados, 3 ângulos internos, por isso, tri. Aí nós vimos também que existe uma condição de existência para o triângulo. Nem sei se vocês sabiam disso. O que é uma condição de existência? A condição de existência, ela me diz que nem todas as medidas de lado são possíveis para um triângulo. Como assim, Miriam? Para que um triângulo exista, a soma de quaisquer 2 lados precisa ser maior do que o outro lado. Como assim? Imagina que esse triângulo aqui, por exemplo, ele possua aqui um lado medindo 8 centímetros, o outro medindo 9 e o outro medindo 10. Um exemplo. Para eu saber se essas medidas são possíveis para construir um triângulo, é claro que eu poderia pegar uma régua também e tentar traçar, tá? Mas a propriedade da condição de existência de um triângulo, ela me diz que se eu somar 2 lados, as medidas de 2 lados de um triângulo, essa soma precisa ser maior, não é nem menor nem igual, ela precisa ser maior do que o lado que sobra. Por exemplo, 9 mais 8 é 17. 17 é maior do que 10, certo? Isso tem que funcionar para todos os lados. Ó, 8 mais 10 é 18. 18 é maior do que 9, certo? 9 mais 10 é 19. 19 é maior do que 8. Então, vocês viram que eu fiz a soma de todos os 2 lados e todas essas somas foram maiores do que o lado que sobrou. Então, é possível a gente construir um triângulo com essas medidas. Agora, imagina que eu quero construir um triângulo que tenha 1 centímetro de um lado, 3 centímetros do outro e 5 centímetros do outro. Pega uma régua aí e tenta fazer isso aí. Olha só, se eu tentar montar um triângulo com essas medidas, eu não vou conseguir. Por que não? Olha bem, se eu somar, por exemplo, 5 mais 3 é 8, tudo bem? 8 é maior do que 1, que foi o lado que sobrou, ok? Se eu somar 5 mais 1 é 6. 6 é maior do que 3, que é o lado que sobrou. Beleza? Agora, se eu somar esses 2 lados aqui, ó, 1 mais 3
É 4. 4 é maior que 5? Então, quer dizer que não é possível traçar um triângulo com essas medidas aqui. Pega uma régua aí e tenta fazer. Vocês não vão conseguir fechar o triângulo, tá? Então, isso chama condição de existência de um triângulo, ok? Classificação de um triângulo. Quanto aos lados, um triângulo pode ser equilátero, se tiver os 3 lados iguais, isósceles, se tiver 2 lados iguais e um diferente, ou escaleno, se tiver os 3 lados diferentes. Classificação de um triângulo quanto aos ângulos. Um triângulo pode ser acutângulo, se tiver os 3 ângulos agudos, retângulo, se tiver um ângulo reto de 90 graus, ou obtusângulo, se tiver um ângulo obtuso. Como vocês puderam observar, coloquei para vocês a classificação dos triângulos. Os triângulos, eles podem ser classificados de acordo com a medida dos seus lados e de acordo com a medida dos seus ângulos, certo? De acordo com a medida de lados, as classificações são: um triângulo pode ser equilátero, isósceles ou escaleno. Um triângulo será equilátero quando ele possuir os 3 lados com a mesma medida. Seria um polígono regular, tá? Lembra? E que vem de igual, látero de lado. Então, equilátero, um triângulo que possui os 3 lados com a mesma medida. Por exemplo, 10 centímetros, 10 centímetros, 10 centímetros, certo? Um triângulo vai ser isósceles quando ele possuir 2 lados iguais e um diferente, certo? Então, por exemplo, se fosse 10 centímetros e 9 centímetros. Isso é um triângulo isósceles. E um triângulo vai ser escaleno quando os seus 3 lados possuírem medidas diferentes. Por exemplo, um que eu usei agora com vocês, 8, 9, 10 centímetros, ok? Então, equilátero, 3 lados iguais. Isósceles, 2 lados iguais e um diferente. Escaleno, 3 lados diferentes, ok? Quanto à classificação, quanto aos ângulos, os triângulos podem ser classificados como acutângulo, retângulo e obtusângulo. Um triângulo vai ser acutângulo quando ele possuir os 3 ângulos internos agudos. Acu vem de agudo, certo? Então, o que são ângulos agudos? Que medem menos que 90, entre 1 e 90 graus ali, ok? Qualquer triângulo que possui os 3 ângulos internos agudos é um triângulo acutângulo. Um triângulo vai ser retângulo se ele possuir um ângulo reto, quer dizer, um ângulo que mede 90 graus. E um triângulo vai ser obtusângulo se ele possuir um ângulo interno obtuso, quer dizer, um ângulo que mede mais que 90 e menos que 180. Então, triângulo acutângulo, 3 ângulos agudos. Triângulo retângulo, um ângulo reto de 90 graus. E triângulo obtusângulo, um ângulo obtuso, ok? Agora nós vamos ver sobre a soma dos ângulos internos de triângulo, que é uma propriedade muito importante que nos ajuda a resolver muitos problemas. Dá uma olhada aí. Soma dos ângulos internos de um triângulo. A soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo qualquer é sempre 180 graus. Situação problema. Sabendo que o triângulo a seguir é isósceles, encontre a medida dos ângulos B e C que são congruentes. Bom, galerinha, nós vimos ali então que a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer tipo de triângulo, seja qualquer um daqueles que a gente acabou de ver, a soma dos 3 ângulos internos sempre vai ser igual a 180 graus. Então, se eu juntar aqui, ó, o ângulo alfa mais o ângulo beta mais o lambda, isso aqui vai dar 180 graus. Então, lembrando que os ângulos aqui são representados por letras gregas, mas isso aí independe, tá? Qualquer medida que a gente tem aqui, se eu somar as 3, isso vai resultar em 180 graus. Tem uma experiência legal que, se vocês quiserem fazer, depois eu até posso colocar na descrição do vídeo, pega um pedacinho de papel e recorta um triângulo, qualquer tipo de triângulo. Aí vocês vão pegar as pontinhas do triângulo e vão pintar igual tá aqui, ó. Só que aí vocês pintem uma de cada cor, para ficar visível. Então, cada ângulozinho aqui, ó, vocês vão pintar com uma cor, tá? E aí depois, vocês vão recortar esse triângulo, ou rasgar, de forma com que cada parte fique com um ângulo. Então, rasgar em 3 partes. Uma parte fica com esse ângulo, outra parte fica com esse, outra com esse aqui. Se vocês juntarem os 3 ângulos, as pontinhas dos ângulos, vocês vão ter um ângulo de 180 graus formado, tá? Vocês vão observar isso aí, bem facilzinho de fazer.
Tá? Isso aqui é só para provar que em qualquer triângulo que você desenhar, se você juntar os três ângulos internos, forma um ângulo de meia volta, né, um ângulo raso, que mede 180 graus, ok? Eu coloquei para vocês aí também uma situação problema, de como a gente pode utilizar a soma dos ângulos internos para resolver um problema. Eu coloquei para vocês que eu tinha um triângulo isósceles, certo? Aqui nós tínhamos que a medida 50 graus e aqui embaixo eu tinha os dois ângulos que possuem medidas iguais, certo? Que era o ângulo B e o ângulo C. Se ele é isósceles, então ele possui, assim como ele possui dois lados iguais, ele também possui dois ângulos iguais, ok? Então, olha bem, se eu somar esses três ângulos aqui, isso tem que dar 180, certo? Então, se eu somar 50 mais B mais C, tem que dar 180. Mas, como eu não sei as medidas de B e C, pensa assim. Então, se eu descontar esses 50 aqui dos 180, eu vejo quanto que medem esses dois. Então, 180 menos 50 é 130. Quer dizer que esses dois ângulos juntos aqui tem que medir 130 para juntar tudo e dar 180, ok? Se ele é um triângulo isósceles e esses dois ângulos aqui são iguais, então 130 dividido por 2 é 65. Quer dizer que cada um desses ângulos aqui mede 65 graus. E aí, ó, 65 mais 65 é 130, 130 mais 50, 180, ok? Só um exemplo de como a gente pode utilizar a soma dos ângulos internos de um triângulo para resolver problemas. Agora nós vamos estudar os quadriláteros. Quadriláteros são figuras geométricas que possuem 4 lados e 4 ângulos internos. São polígonos e por isso herdam as características e propriedades deles. Bom, os quadriláteros, né, assim como os triângulos, eles são polígonos e eles herdam as características dos polígonos. Então, eles possuem lados, vértices, eles possuem ângulos internos, ângulos externos e eles possuem diagonais. O triângulo é o único polígono que não tem diagonal, ok? Os quadriláteros, eles possuem 4 lados e 4 ângulos internos, ok? Agora, de acordo com as suas características, os quadriláteros, eles são classificados em algumas posições, em alguns nomes. E nós vamos ver agora quais são essas classificações. Dá uma olhada aí, eu coloquei um esqueminha para vocês olharem. Classificação dos quadriláteros. Quadriláteros podem ser trapézios, se tem pelo menos 2 lados paralelos, ou não trapézios, se não tem lados paralelos. Os trapézios podem ser trapézios, propriamente ditos, se eles têm só 2 lados paralelos, ou paralelogramos, se ele tem os lados opostos paralelos. Então, pessoal, tentei reproduzir mais ou menos aqui o esqueminha para que vocês entendam a classificação dos quadriláteros. Primeiro, os quadriláteros, eles podem ser classificados como trapézios ou não trapézios. Qual é a diferença entre eles? Os trapézios são aqueles que possuem pelo menos 2 lados paralelos, certo? Lembra que o conceito lá de retas paralelas são 2 retas que possuem sempre a mesma distância entre si que nunca vão se encontrar, ok? Então, os trapézios possuem pelo menos 2 lados que são paralelos e os não trapézios não possuem lados paralelos. Por exemplo, aqui, ó, esses 2 lados não são paralelos, nem esses 2, ok? Agora, dentro dos quadriláteros que são considerados trapézios, quer dizer que possuem lados paralelos, eles ainda possuem uma subdivisão. Eles podem ser os trapézios, propriamente ditos, ou paralelogramos, ok? O que seriam, qual é a diferença entre eles? Os trapézios, eles só possuem 2 lados paralelos. Por exemplo, ó, aqui eu tenho 3 exemplos de trapézios. Esse lado é paralelo a esse, certo? Não é igual, é paralelo. Esse lado é paralelo a esse lado é paralelo a esse. São 2 segmentos de retas que possuem sempre a mesma distância entre eles. Eles nunca iriam se encontrar caso eles fossem retas que a gente prolongasse, certo? E os paralelogramos, eles possuem os lados opostos paralelos. Então, eles possuem 2 pares de lados paralelos. Ó, isso aqui é um paralelogramo propriamente dito. Esse lado é paralelo a esse lado é paralelo a esse, ok? Esse aqui é um retângulo, que a gente já vai ver.
Esse lado é paralelo a esse lado é paralelo a esse. Aqui, ó, quadrado, esse lado é paralelo a esse lado é paralelo a esse. Losango, esse paralelo a esse paralelo a esse. Então, recapitulando, os quadriláteros podem ser trapézios ou não trapézios. Os trapézios, quando eles possuem pelo menos dois lados que são paralelos. Não trapézios não possuem lados paralelos. Dentro dos trapézios, nós temos os trapézios propriamente ditos, que são aqueles que só possuem dois lados paralelos, e os paralelogramos, que são aqueles que possuem dois pares de lados paralelos, quer dizer, os lados opostos são paralelos. Lados opostos são paralelos, ok? Agora vamos ver cada um desses aqui, só para a gente conhecer as características dele. Um retângulo possui dois pares de lados paralelos e de mesma medida e 4 ângulos retos. Um losango possui dois pares de lados paralelos e 4 lados de mesma medida. Seus ângulos opostos são congruentes. Um quadrado possui dois pares de lados paralelos e 4 lados de mesma medida. Seus 4 ângulos são congruentes e retos. Um paralelogramo possui dois pares de lados paralelos e de mesma medida. Seus ângulos opostos são congruentes. Um trapézio possui um par de lados paralelos e pode ou não ter dois ângulos retos. Bom, galerinha, os nossos quadriláteros aqui, que são da classificação de trapézios, nós temos o retângulo, que tem dois pares de lados paralelos iguais, quer dizer, esse lado é paralelo a esse e é igual a esse lado é paralelo a esse e também é igual. E os 4 ângulos internos são iguais a 90 graus. O losango, que possui 4 lados paralelos 2 a 2, né? E os 4 lados com a mesma medida. E os ângulos opostos são congruentes, quer dizer, esse ângulo é oposto a esse e possui a mesma medida. Esse ângulo é oposto a esse e possui a mesma medida, certo? Os 4 lados são iguais, paralelos, 2 a 2. O quadrado, que possui os 4 lados iguais e os 4 ângulos internos iguais a 90 graus. Também possui dois pares de lados que são paralelos. O paralelogramo, que também possui dois pares de lados paralelos, mas eles não são iguais, né? Esse é paralelo a esse e é igual a esse. Esse é paralelo a esse e é igual a esse. E a outra característica que diferencia ele do retângulo, por exemplo, é que os seus ângulos internos não são iguais a 90 graus. Os ângulos opostos, assim como no losango, são iguais. Esse ângulo é oposto a esse, então eles medem a mesma coisa. Esse ângulo é oposto a esse, então eles têm a mesma medida. E o trapézio, que possui um par de lados que são paralelos. Esse é paralelo a esse é paralelo a esse é paralelo a esse. Nós temos 3 tipos de trapézio. Ele pode ter ângulo de 90 graus ou não. Aqui ele possui um ângulo de 90 graus, então ele é um trapézio retângulo. Esse aqui é o trapézio que possui esses dois lados paralelos e esses dois lados aqui, ó, são iguais, então ele é um trapézio isósceles, porque ele possui dois lados iguais. E esse trapézio aqui, com esses dois lados paralelos, mas não tem ângulo de 90 graus, e esses dois lados não são iguais, então a gente diz que ele é um trapézio escaleno, ok? Agora nós vamos, por fim, ver a soma dos ângulos internos dos quadriláteros. A soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero convexo é sempre igual a 360 graus. Tal resultado segue da soma dos ângulos internos de um triângulo. Temos 2 triângulos dentro de um quadrilátero quando dividimos por uma de suas diagonais. Assim, 180 graus vezes 2 igual a 360 graus. Então, para a gente finalizar, a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero, seja ele trapézio ou não trapézio, dentro dos trapézios, trapézio propriamente dito ou paralelogramos, todos eles têm a soma dos 4 ângulos internos igual a 360 graus. Pensa, por exemplo, no quadrado ou no retângulo, que os ângulos internos são iguais a 90 graus. 4 vezes 90, 360, certo? Mas não serve só para ele, serve para qualquer quadrilátero. Então, dentro de qualquer quadrilátero, se a gente somar os 4 ângulos internos, nós vamos ter uma soma igual a 360. Uma explicação prática para isso, a gente pode, por exemplo, se eu dividir, traçar uma diagonal, eu divido esse quadrilátero em 2 triângulos, ó. Um triângulo aqui e um triângulo aqui.
Eu mostrei para vocês que vocês podem fazer a experiênciazinha de determinar a soma dos ângulos internos de um triângulo, que é igual a 180, certo? Então, se eu tenho dois triângulos aqui dentro, eu tenho 2 vezes 180. 2 vezes 180, 360, certo? E a gente também pode usar a soma dos ângulos internos de quadriláteros para resolver problemas, ok? Por hoje é só, nossa aula termina aqui. Espero que eu tenha ajudado vocês. Beijinhos e até a próxima aula.